O mistério de Belicena Vilca. Livro 2, A Carta de Belicena Vilca. 55º dia. Saudações, guerreiros hiperbóreos. Aqui é Lúcifer. Max Lúcifer. Vamos para mais um dia fascinante da Carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Hoje vamos explorar o 55º dia da carta. Prepare-se para uma jornada profunda. Não apenas ouça, mas sinta com o espírito. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Milhares já acompanham esta jornada e sua participação é essencial. Deixe seu like, seu comentário para ajudar no engajamento e compartilhe para espalhar o desvendar deste mistério pelo mundo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação importante. Vamos lá! De maneira muito semelhante aos cacitas do rei Nimrod, se comportaram os vikings da Groenlândia no século XIV. Dr. Signagel. Foi por isso que os demônios de Chang Shambhala enviaram para Lakiblon no ano de 1447, para fechar a porta de Tule que eles haviam aberto. De regresso a Lisboa, depois de cumprir com êxito sua missão, Quiblon se prepara para o seguinte grande passo: navegar para o oeste em direção das portas do paraíso terreno e de Ketaagar. A primeira deveria abrir e dissimular para que somente fosse usada pelos membros do povo eleito e seus aliados, os Golem. A segunda, outra porta de Tule, a deveria fechar definitivamente. A porta de Kitagar, ou de Agartha, era a mesma que os Atlantes brancos alcançaram milhões de anos antes, marchando do leste, e que nos mapas medievais figurava como o país de Katigara, o reino do Grande Khan ou do Preste Juan. Aquela terra de Katigara seria abordada inversamente a partir do oeste, e sua entrada selada mediante o uso cabalístico do Sefirot. Depois da missão de Quiblon, Katigara desaparecia para sempre da cultura ocidental, ou, o que dá na mesma, desapareceria Ketagar. A casa de Tarsis teria, pois, os dias contados para perceber o sinal lítico na pedra de Vênus e partir para a morada dos deuses libertadores. Sobre as portas de Ktahagar, situadas no extremo ocidente, lhe direi que existiam 4 abertas na época de Quiblon, 3 na América e uma na Antártida. Das 3 americanas, Quiblon somente conseguiu fechar a porta do centro, a mais direta e a que tomaram os Atlantes brancos, que se encontrava situada no Triângulo das Bermudas. A do norte foi logo buscada infrutiferamente pelos membros do povo eleito, mas jamais foi encontrada, pois os Peles Vermelhas, raça custódia, se encarregaram de dissimulá-la e protegê-la muito bem. Analogamente ocorreu com a Porta do Sul, guardada pelos Atumurunas incas, que empregavam a sabedoria hiperbórea lítica a fim de evitar que os Golem a encontrasse. E a Antártica, ignorada por vários séculos pelo inimigo, seria recentemente utilizada no século XX pela Ordem Negra SS para conduzir o Führer para a morada dos deuses leais do espírito do homem. O Duque de Medinaceli, Dom Luís de Lacerda, era, além de descendente direto do rei Afonso X, o Sábio, um fiel iniciado da Fraternidade Branca. Em seu castelo se aloja Quiblon, em 1484, quando abandona definitivamente Portugal para radicar-se na Espanha e levar a cabo a missão mais importante de sua vida: receber o verbo de Metatron, a Shekinah, e realizar o holocausto de água, Men. E, com esse poder, sacrificar a IDHVH os 3 impérios pagãos existentes além do Mar Tenebroso. Nesses dias, os Golem se achavam fortemente infiltrados na Ordem de São Francisco, que em Huelva ocupava o santuário de Nossa Senhora da Cinta, em Palos o convento de Nossa Senhora de la Rábida, em Moguer o monastério de Nossa Senhora de Granada, etc. A partir dessas igrejas, alentavam em segredo o funcionamento de uma loja maçônica templária, à qual estavam aderidos numerosos laicos da nobreza andaluza, entre eles o Duque de Medinaceli. Os iniciados da loja ostentavam o título de Cavaleiro Templário e repetiam os antigos ritos de adoração a Baphomet da ordem extinta em 1307. Esta loja é a que concede a Quiblon a última iniciação e o prepara esotericamente para receber a Shekinah.
permanece entregue à sua empresa no castelo de Medinaceli até 1486, data em que o mesmo duque anuncia aos reis católicos a presença do homem que descobrirá para a Espanha os extensos e ricos países do Oeste. Os soberanos estão dedicados a completar a reconquista, e isso causará, inevitavelmente, que cedo ou tarde caia Granada em mãos cristãs. Esse seria o sinal esperado por Quiblón. Então receberá o verbo de Metatron e seu poder será incomparável. Até esse momento se mostrará como um humilde explorador, somente desejoso de servir ao reino. Depois da queda de Granada, tal como profetizaram Bera e Birsa, sua voz será a voz de Iquahvh e suas ambições irão parelhas com seu poder. E ninguém, nem os reis, poderão resistir às solicitudes de quem vai viajar até as portas do paraíso terreno. Mas é necessário fazer conhecer previamente os planos de Quiblón, familiarizar aos reis e à corte com o futuro almirante da Mar Oceana. E é por isso que já em 1486, os Golem arranjam a primeira entrevista de Quiblón com Dom Fernando e Dona Isabel, que se achavam na ocasião em Córdoba. Como é lógico, os dominicanos também integravam a corte e estavam dispostos a deter a qualquer custo o convertido que tentasse propor um plano que derivasse na glória e vitória do povo eleito, ou no tríplice holocausto de uns povos desconhecidos a Jeová Satanás. O capitão Kiev, senhor de Vênus, havia revelado 180 anos antes que isso seria anunciado por um hebreu Quiblón, ao que seria difícil deter. Assim, os dominicanos se mantiveram alerta, mas ignoravam completamente que o poder de Quiblón se manifestaria afinal, depois da simbólica queda de Granada. E, em consequência, não suspeitaram que Colombo, o homem insignificante e alucinado, pudesse ser Quiblón, o representante maior das potências da matéria. De qualquer maneira, Frei Fernando de Talavera, o dominicanes que os reis nomearam para estudar a proposta de exploração de Colombo, deu uma sentença adversa e procurou desprestigiar ao visionário enviado dos Golem. Porém, a corte estava infestada de cavaleiros templários ou Golem, que apoiaram durante anos a Colombo. O cardeal Pedro Gonzales de Mendoza, o contador maior do reino, Dom Alonso de Quintilana, o preceptor domínico do príncipe Dom Juan, Frei Diego de Daza, o camareiro do rei, Dom Juan Cabreiro, o comendador Dom Gutierres de Cárdenas, o astrônomo franciscano Frei Antônio de Marchena, etc. E a ajuda mais efetiva, a de Luís Santagel, o escrivão de ração da coroa aragonesa, espécie de secretário do rei de Aragão, que era poderoso banqueiro e pertencia a uma família hebraica recentemente convertida ao cristianismo. Essa personagem sinistra, em combinação com um grupo de banqueiros judeus de Gênova, seria o financista da expedição de Colombo, em 1492. Ofereceria então um empréstimo de 1 milhão de dobrões a tão baixos juros, 1,5%, que praticamente decidiria a rainha a autorizar a viagem de Colombo. Em 1491, os reis se encontravam frente a Granada, em um acampamento grande que dará lugar à população de Santa Fé. Até lá chega Colombo, ansioso por contemplar a tomada de Granada e empreender sua missão. Porém, será novamente Frei Fernando de Talavera que se prepara para desempenhar o cargo de arcebispo, o que frustra seus planos e impede que se entrevistasse com suas majestades. Mas a queda da cidade está muito próxima, e Quiblón pressente a manifestação de Iquahvh. Dirige-se, pois, diretamente ao convento de La Rábida, em Rusbaal, lugar consagrado à grande Mãe Biná. Espera que o amor da deusa, a Virgem dos Milagres, o auxilie ante a iminência dos acontecimentos do destino. E em La Rábida, o está aguardando a diretoria maior Golem para desenvolver o ritual do Sefer Ishi, a cerimônia que permite à inteligência de Biná depositar no coração do iniciado a semente de barro do homem arquetípico. Somente que desta vez, o amor de Biná facilitará a expressão do menino Metatron, um aspecto reflexo de Keter, a coroa do Uno. O chefe máximo dos Golem é Frei Juan Pérez.
superior do convento de Nossa Senhora de la Rábida e supremo sacerdote da Ordem de Melquisedeque. O secundarão no ritual os laicos e os cavaleiros templários, Pedro Velasco e Garcia Fernandes, assim como o franciscano Antônio de Marchena. Em 2 de janeiro de 1492, Boabdil entrega Granada a Dom Fernando e a Dona Isabel. Em seguida, o arcebispo dominicanês Fernando de Talavera ameaça os hereges, árabes e judeus a converterem-se ao cristianismo. Caso contrário, deverão abandonar a Espanha. 15 dias depois, em La Rábida, se cumpre a profecia de Bera e Bira. Quiblón, vestindo o hábito franciscano, se acha frente à magnífica escultura da Milagrosa. Essa obra se atribui geralmente ao apóstolo São Lucas, mas na verdade, segundo se viu no 30º dia, foi entalhada por um monge templário do século XIII. Os golem acabaram de oficiar o rito e o grande sacrificador recebeu a Shekinah. Quiblón sente-se então como que possuído pela alma universal de YHWH, e cai de joelhos ante a imagem da Mãe de Deus, a quem vê como se estivesse viva e cujo amor sem limites lhe consome o coração. Um prodígio se produz, e a romã de seu cajado começa a sangrar, mas Quiblón não o repara. Ouve em troca a grande Mãe Biná falar-lhe no mais puro idioma hebraico. Santo Quiblón, grande sacrificador, filho do ancião dos anciões, teu verbo criativo é a tua sagrada voz. O logos seminal do Pai está na razão de tua mente, mas o doce amor da Mãe queima-te de paixão o coração. Eu sou Biná, a mãe do Messias. Eu sou Biná, a mãe de Metatron. Eu sou Biná, a inteligência de Deus. Eu sou quem guiará teu rumo no obscuro mar de terror. Que poderá então deter-te, santo, santo, santo Quiblón? Por mim entendes o mistério do templo, por mim recebes a vida de Rimon. Ao Pai regala-lhe o sangue, para mim quero o amor. Há 3 impérios que esperam sua pronta destrição. Rios de sangue cálido derramará o espanhol. Esta raça arrogante, de albina distinção, será o punhal afiado do sacrificador. Como raça, o sangue dos povos pagãos oferecerão a Deus. Mas de alguns aparelhados com os sobreviventes procriarão sem freio os filhos do horror. Esta será minha recompensa, santo, santo, santo Quiblón. Ao Pai regala-lhe o sangue, para mim quero o amor. E essa raça soberba do valente espanhol fundir-se-á no marasmo da baixa paixão. Que será dela, santo, santo, santo Quiblón? Milhares e milhares de filhos do horror. E nesses homens novos minhas sementes de barro germinarão melhor. Eu não quero a raça, eu quero o amor. Muitos filhos eu tenho dos homens mortais, mãe sou, mas meu filho primogênito é o povo eleito, o povo do Senhor. Sobre os homens de barro, a ele lhe corresponde governar sem temor, porque seu é o reino Malkath, de YHWH Sebaoth. É belo como um anjo, é duro como Deus, é Shekinah, a esposa, é o Mexia, o Metatron. Pode obrar com rigor, mas se acaso desce a baixa paixão, não há pecado em seus atos, para ele há perdão. É a alegria do Pai, é a compreensão da Mãe, é o povo eleito, o povo do Senhor. Meu filho primogênito, de todos o melhor, seus irmãos erraram esfriando o coração, recebendo o semente de pedra da inimiga do amor, da negrura infinita atrás da morte da alma, da negrura gelada atrás da morte do corpo, da negra nada sem criador, da negrura eterna da morte final, do negro abismo do fundo de si mesmo. Por ela entronará o castigo. Por ela pulsará o dor, a tirania do povo eleito, o juiz das nações, o holocausto de fogo, a lixívia, o terror. Ela é o mal sobre a terra, é a morte da alma, esfriando a pedra, é a inimiga do amor. Muitos filhos eu tenho. Homem de barro, mãe sou eu sob Biná, aquela que chora sobre a pedra fria que a Virgem de Agartha pôs em seu coração. Eu sou Biná, a mãe de Metatron, eu guiarei teu rumo, santo Quiblón, onde 3 reinos esperam sua pronta destrição. Dê ao Pai o sangue grande sacrificador, e reserva à Mãe o calor do amor. Abra logo o caminho para o povo eleito, o povo redentor, e fecha os sentidos à negruna eterna que esfria o coração. Eu sou Biná, de tua alma mãe sou. Eu sou Biná, aquela que te dará a iluminação. Eu sou Biná, aquela que te bendiz agora. Filho do ancião dos dias, jamais esqueças tua ascendência, santo, santo, santo Quiblón.
Somente o grande sacrificador escutou essa mensagem, mas todos os presentes compreenderam que a Virgem do Milagre falava internamente com ele. E Quiblon, presa do êxtase místico, permanece de joelhos durante horas, absorto na contemplação da Mãe Cósmica. Os golems se retiram ao final prudentemente, deixando o Rabino Almirante sumido na intimidade de suas visões celestes. Eles, por sua parte, viram a Mãe de Deus chorar por seus filhos apartados da lei do amor, e sua romã sangrar de paixão, e recolheram suas lágrimas e seu sangue para a glória e vitória da Igreja Golem e da sinarquia de IDHVH Sebaot, para dar testemunho da Shekinah do povo eleito, o descido do reino Malkuth. Dias depois, os golems se dispuseram a mostrar sua jogada secreta, uma autêntica carta na manga. Frei João Perez, o confessor da Rainha Isabel. Ele pode aplanar todos os obstáculos para que Quiblon se expresse ante os reis. E então, como se interrogasse a milagrosa, quem poderá deter Santo Quiblon? Assim, o golem Juan Perez se dirige a Granada e arranja a famosa entrevista. Luís Santagel e os banqueiros judeus genoveses se dispõem para financiar a empresa que será uma via de escape infalível para seus irmãos de raça. E os dominicanos, tomados completamente pela surpresa, nada puderam fazer desta vez para sabotar os planos da Fraternidade Branca. Em abril de 1492, Quiblon, o miserável judeu convertido, que pouco antes carecia até de indumentária e alimentos, reclama para si e sua descendência o almirantado da Mar Oceana, pela coroa de Castela, o vice-reinado de todas as terras descobertas e os países por conquistar, o dízimo sobre todos os produtos que se trouxerem à Espanha, seja pilhagem ou mercantilismo, etc. E a tão desmesuradas exigências cedem os reis na capitulação de 17 de abril de 1492, firmada no acampamento de Santa Fé, frente a Granada. É que ninguém, nem os reis católicos, podem opor-se ao verbo de Metatron. Granada, a cidade dos judeus, caiu em poder dos gentios, analogamente ao ocorrido com Jerusalém, destruída pelo general Tito 1400 anos antes. E como naqueles dias, sobrevirá a diáspora do povo eleito. Mas desta vez, a dispersão não durará muito tempo. O povo eleito será prontamente reunificado e orientado ao seu destino de glória. Para isso, a ordem de Melquisedeque envia a Quiblon. O santo ancião lhe confia seu verbo e a Mãe de Deus guia seus passos. Em 3 de agosto de 1492, exatamente no 1422º aniversário da tomada de Jerusalém, parte Quiblon do porto de Palos, em Huelva, com 3 caravelas que ostentam a cruz com a ordem do templo. A tripulação se integra majoritariamente de judeus convertidos e leva um ladino, o rabino Luís de Torres, que traduz hebreu, aramaico e árabe. Contrariamente, não viajam sacerdotes cristãos nas naus. Em seu regresso em 15 de março de 1493, depois de haver fechado a porta de Kitagar, de haver aberto a porta do paraíso para seus irmãos golem e judeus e ter iniciado o grande sacrifício dos povos pagãos, Quiblon dirige-se diretamente aos santuários de Nossa Senhora da Cinta. Deve agradecer à Mãe de Deus sua guia e proteção. Os senhores de Tarsis compreenderam muito tarde que Cristóvão Colombo era na realidade Quiblon, o supremo sacerdote da Fraternidade Branca, do qual os advertira o capitão Kiev. Quando tudo estava claro para eles, já não houve remédio. A Espanha inteira, cega como Perseu, se prestava a arrojar-se sobre o triplo pescoço da Medusa. Os derrotou um homem ao que subestimaram desde o princípio, um homem que, ironicamente, jamais ocultou demasiado suas intenções, um homem, Dr. Signagel, que formava SAM, ou seja, Samek, Aleph e Mem, as iniciais de Quiblon que significam Esrequiná, Avir,
e M-Etatron, o triplo princípio imanente da árvore cabalística Rimon. Observe Dr. Signagel, o facsímile da assinatura de Colombo, que lê junto, e comprovará que à esquerda se encontra um monogramo formado pelas letras hebraicas Bet e Re, iniciais da saudação tradicional Boru Hashem, e depois S-A-M em coluna vertical. Os pontos correspondem a uma indicação em aramaico da palavra, e as restantes letras complementam uma tábua mágica, ou Kadish, que pode ser lida em vários sentidos, segundo as formas cabalísticas. Os S, de ambos os lados da letra A, querem dizer Shaddai. A Itru é a inicial de YHVH e a X significa Cristo, que era sinônimo de Messias entre os judeus espanhóis. Na última linha, bem claro, se lê Cristo Ferens, que não significa Cristóvão, como pretendem os Golem, senão herdeiro do Messias, pois Ferens equivalia à herança na Idade Média. Aquelas iniciais SAM, de Quiblon, também se achavam no manto da Virgem da Cinta, segundo as instruções que Bera e Birsa deram aos 4 sacerdotes, e tal como se pode ver hoje em dia em seu santuário. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia da carta, mas ainda há muito pela frente. Espero que tenham desfrutado deste episódio, o 55º dia da carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Lembre-se, existem muitos mistérios envolvendo a criação do mundo e da humanidade. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora, pois, como eu disse, ainda há muito pela frente. Aqueles que já são inscritos, seu like, comentário e compartilhamento são essenciais para ajudar a espalhar o desvendar destes mistérios ainda mais longe. Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer, o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Até o próximo episódio, guerreiros e guerreiras hiperbóreos.